cânones de Dort, de 1619, agora entrando um pouquinho... Eu não havia nascido nessa época ainda. Tem algumas pessoas aqui nesse estúdio que estavam próximas, eu não. Entrando um pouquinho aí nos fatos da Reforma Protestante, nessa Assembleia, na verdade os cânones de Dort de 1619 ele dizem assim: nessa Assembleia devem ser abordados somente assuntos eclesiásticos, e isso de maneira eclesiástica. Isso necessariamente proíbe as assembleias denominacionais de abordar questões políticas. Sim ou não? E quando uma congregação, uma denominação cristã deve falar politicamente? E quando não deve? Qual deve ser o limite do envolvimento da igreja com a política? Lembrando que por várias ocasiões as denominações ou elas se posicionam por vontade própria, ou até elas são cobradas a se posicionarem politicamente, dependendo de algum fato. Quando deve ser esse limite? Acho que igreja é igreja, Estado é Estado. Eu já mencionei isso um pouco antes. Eu acho que dentro da minha denominação eu posso debater sobre política com você, com meus irmãos, com minhas irmãs, como cidadão, como membro de igreja. Dentro dos assuntos relacionados à minha denominação, eu não tenho que debater política. O que nós devemos é estar incentivando e orando para que cada vez mais irmãos e irmãs se envolvam politicamente nos debates políticos na sociedade. Se ele for de um condomínio, ele debater dentro do seu condomínio. Se ele for de um grêmio estudantil, numa associação profissional, num conselho regional, se ele desejar se candidatar. Porque se nós, enquanto cristãos, não nos desenvolvermos nesses debates políticos, outros vão se envolver. Então, a nossa omissão diante da sociedade desses assuntos significa a nossa omissão diante dos assuntos críticos ou não da sociedade. Agora, a partir do momento que nós entendemos que a igreja tem que interferir no Estado, nós que somos de origem protestante estamos indo na contramão da nossa história. Exato. E eu acho que há uma inversão também, porque a gente deve preparar cristãos para que sejam cristãos em todas as áreas da sociedade. Não é só na política, mas no trabalho, na economia, no esporte. E a gente, às vezes, corre o risco de inverter isso. Né? A gente quer que uma denominação inteira, uma pessoa de uma denominação, fale pela denominação inteira. Enquanto a gente deve focar em preparar cristãos para serem discípulos de Jesus na sociedade, para que possam levar os princípios do reino para a sociedade. Daniel, eu e você somos presbiterianos. Uhum. Não significa, e aí talvez as pessoas também não nos entendam, eu tenho uma opção, você tem uma opção, porque sermos presbiterianos. Nós temos um entendimento filosófico, pessoal, religioso, opção por sermos membros da Igreja Presbiteriana do Brasil. Porém, se eu entender que eu, por ser presbiteriano, eu tenho que ser o presidente da República, porque eu sou o melhor do Brasil, o melhor político do Brasil tem que ser um presbiteriano, então eu não sei o que é ser presbiteriano, não sei o que é ser crente, não sei o que é ser protestante, não sei o que é ser seguidor de Cristo. E, infelizmente, as pessoas entendem de que se um crente assumir o poder, alguém da igreja assumir o poder, ou de determinada denominação assumir o poder, vai me tornar melhor. E pior ainda, há entendimentos de denominações, se é que nós podemos chamar de denominações religiosas, que se alguém da igreja dele estiver lá no poder, vai tornar a igreja dele forte. O que torna a igreja dele forte não é um ser humano, uma pessoa, um membro da sua igreja estar lá no poder. O que vai tornar uma nação forte é estar centrada na palavra de Deus, a partir do momento do testemunho das pessoas que vão estar lá à frente. Nos últimos anos, tem se tornado muito comum políticos ocuparem os púlpitos das igrejas. Isso em época de eleição é de praxe. Os políticos entram nas igrejas, ocupam os púlpitos, fazem suas campanhas. E tem se tornado comum até os próprios líderes eclesiásticos de diferentes denominações se posicionarem politicamente nos púlpitos. Alguns declaram votos e alguns dizem até em quem seus membros devem votar. Os clérigos
devem abordar questões políticas no púlpito. É bom para a igreja que pastores, presbíteros ou líderes manifestem suas posições políticas de forma pública? De forma pública, sim. De forma como cidadão. Independente dele ser líder de uma denominação religiosa ou não. De forma no púlpito, não. Púlpito tem um propósito. Púlpito é para a pregação da palavra. É para a exponenciação da Bíblia. É para testemunho vivo daquilo que temos que se mostrar para a membresia da igreja. Eu acredito que não só o pastor, o bispo, o apóstolo, o líder da igreja, por ele ser uma referência, ele pode e deve debater fora do ambiente eclesiástico, no seu ambiente familiar, social, profissional. Em alguns casos que nós sabemos que muitos hoje têm um trabalho secular e também desenvolvem suas atividades na igreja. Ele deve expor, pode expor nas suas redes sociais, debater em todos os ambientes que ele convive. Agora, o púlpito é exclusivo. Igreja não é palanque. E a própria a Igreja Presbiteriana do Brasil, muito antes mesmo da legislação eleitoral proibir, já colocou isso na sua Constituição. Mas hoje também a legislação eleitoral proíbe isso. Eu acredito, eu particularmente não vejo nada errado se a pessoa for Eu particularmente não gosto de ficar nem na calçada. Entregar, a gente brinca que não é o santinho, né? O crentinho. Entregar um folheto na porta de uma igreja onde você conhece. Por quê? Você tem que pedir votos aonde você é conhecido. Se você é membro de uma igreja e naquela igreja as pessoas te conhecem, você tem que pedir voto lá. Mas não dentro dos bancos da igreja, nem o pastor ser seu cabo eleitoral. O pastor quer votar em você, quer pedir voto para você, existe um ambiente próprio pessoal dele. O ambiente da igreja é da igreja. A gente precisa separar. Eu sou particularmente a favor que os líderes se posicionem, até para a gente poder saber o que eles pensam. Entretanto, eu concordo com você que dentro do ambiente da igreja, no momento principalmente de culto, no púlpito, ele deve ser exclusivo para o ensino da palavra de Deus. Pregação do Evangelho. Tem uma pergunta que você vai fazer mais adiante, que acho que eu consigo complementar até qual que é a função do líder da igreja em relação à participação política do membro, né? Isso, né? Acho que sim. Aí eu complemento até essa... Tem se tornado comum vermos pastores e líderes religiosos também se candidatarem a cargos públicos. Já não é de hoje que muitos deles estão já nas câmaras legislativas, né? E nesse último governo a gente até teve pastores assumindo ministérios e um deles hoje tem cadeira no Supremo Tribunal Federal. Muitos desses líderes, no exercício de seus cargos públicos, e aqui não vou citar nomes, porque muitos deles realmente deixaram suas funções pastorais, mas muitos também continuam. Até que ponto isso pode gerar um conflito? Eu sei que por prática da nossa denominação aqui, a gente sabe que eles deixam o cargo, a presidência da igreja para se dedicar ao cargo público, mas muitos continuam ainda como pastores em suas igrejas. Até que ponto isso pode gerar um conflito? Um conflito de interesses e às vezes não ocorre. Conheço muitos pastores, sejam presbiterianos ou de outras denominações, que são servidores públicos concursados ou foram nomeados, comissionados e exercem muito bem as suas funções. Entretanto, eu acredito que para não gerar conflito, há uma necessidade. Primeiro, quando se candidatar, e eu particularmente sou totalmente contrário que a pessoa coloque o seu cargo no seu nome de candidato. Ele é candidato enquanto cidadão. Isso numa disputa de cargos eleitorais. Ele não tem que dizer que ele é reverendo, não tem que dizer que é pastor, que ele é apóstolo, que ele é bispo. Ele é o Daniel, ele é o Henri Maeda. Ele é o cidadão candidato. E se ele é nomeado para algum cargo, eu acho que também que convém que ele se afaste para que não haja conflito de interesse. Porque mesmo que ele seja um excelente profissional, em determinados momentos vai haver uma comparação de valores. Isso para o crente vai ser, muitas vezes, algumas decisões político-partidárias,
algumas decisões governamentais vão contra o interesse de determinados grupos sociais. Mesmo que não sejam grupos sociais que sejam vinculados à denominação religiosa daquele líder religioso. E aí isso pode soar como discriminação religiosa, como preconceito, como distorção de valores sociais e morais. Então, para que não haja esse conflito, então seria isso. Se for candidato a um cargo eleitoral, não utilize seu cargo, porque você não está concorrendo pela igreja, você não está disputando um cargo dentro da igreja. E se você for nomeado para algum cargo, se afaste do ministério, se licencie e exerça exclusivamente sua atividade como mundo secular e deixe seu ministério na tua igreja. No caso de líderes da igreja, no caso de pastores, bispos, esses casos do tipo. E acho que aqui vale uma reflexão também, se caso algum pastor assista e queira entrar para o cenário político, é uma reavaliação do seu chamado, né? Porque eu lembro muito que uma vez eu assisti uma palestra do Rick Warren e ele foi convidado para se candidatar a um cargo nos Estados Unidos. E ele falou assim, o maior cargo que eu posso assumir é o meu chamado pastoral. Então, cabe também uma reavaliação do seu próprio chamado. Se você é chamado para ser um pastor, é óbvio que você não vai ser pastor no Senado Federal, na Câmara dos Deputados, nem como ministro da República, né? Então, você, na tribuna da Câmara Federal ou da Assembleia Legislativa ou dos vereadores, você não vai pregar. Exato. Você vai exercer seu papel parlamentar. Exato. Então aí acho que talvez cabe uma reavaliação do chamado ministerial.